Olá, que bom que estão aqui. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre tributação e tributos que incidem diretamente sobre a receita. Hoje vamos falar de ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto de âmbito estadual e, portanto, cada estado tem a sua regulamentação. No caso, vamos nos ater ao regulamento do estado de Rondônia. Conforme o regulamento do ICMS do estado de Rondônia, os regimes de apuração são o regime normal, o simples nacional e o arbitramento. O regime normal, ele está destinado às empresas não optantes pelo simples nacional, ou seja, aquelas empresas que optam pelo lucro real e pelo lucro presumido. O regime do arbitramento, nós não vamos nos ater a ele porque é um regime utilizado quando uma empresa descumpre algo referente ao regulamento do ICMS e é punida. E dentre essa punição está o direito da CEFIM, da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, a arbitrar o valor do ICMS a ser pago. As empresas do Simples Nacional, nós iremos ter um tópico específico para elas, onde vamos abordar não só o ICMS, mas também o PIS, o COFINS, o IPI e o ISS, que são os impostos que incidem sobre a venda, além do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Como podem ver aqui, a sistemática do ICMS ela é não cumulativa, ou seja, é muito similar à sistemática do PIS e COFINS das empresas do lucro real. Você aproveita o crédito referente às suas compras, às suas aquisições, na hora de calcular o imposto devido. No nosso caso aqui, podem ser utilizados os créditos nas aquisições para comercialização e os créditos eles precisam estar destacados no documento fiscal. Ou seja, não basta apenas que a empresa saiba o valor do crédito a ser aproveitado. Ele precisa estar devidamente destacado no documento fiscal, no caso, a nota fiscal eletrônica. O ICMS do estado de Rondônia também providencia para os seus contribuintes alguns benefícios. Dentre eles temos a isenção, o diferimento, a suspensão, a redução na base de cálculo e o crédito presumido. Iremos falar brevemente sobre cada um deles. As isenções estão no anexo 1 e divididas em por prazo determinado e indeterminado. As isenções por prazo determinado, como o próprio nome diz, tem data para a sua extinção. E quando essa data chega, o governo ele pode optar por realmente determinar o encerramento desse benefício ou a sua prorrogação por outro prazo determinado. Por prazo indeterminado, como o próprio nome diz, não há um prazo fim para isso. Então, a não ser que, num determinado momento, por conta de alguma alteração no decreto, esse benefício seja extinto, ele vai perdurar por tempo indeterminado. Exemplos de isenção: venda de produto artesanal regional, venda de hortifruti grangeiros em estado natural, ou seja, quando você compra ou quando uma empresa compra para comercialização tomate, chuchu, alface, desde que ela esteja em estado natural, ela recebe o benefício da isenção. Lembrando que, caso esse produto passe por algum processo que seja considerado industrialização, ele perde esse benefício. Ou seja, um produto, por exemplo, um pepino, produzido de forma e vendido de forma in natura, é isento. A partir do momento que ele passa por um processo, por exemplo, de conserva, onde você compra lá dentro do pote de vidro, conservado em salmoura, ele passa a ser tributado. E também temos a venda de polpa de cupuaçu e de açaí, como também um dos benefícios do anexo 1 das isenções no estado de Rondônia. Outro benefício fiscal que temos aqui dentro do estado é o diferimento.
constante no anexo 3. No diferimento, o lançamento e o pagamento do imposto incidente, ele é postergado, ele é transferido para uma etapa subsequente, para uma etapa seguinte. E nesse caso aqui, o exemplo mais claro que temos aqui dentro do estado de Rondônia é a venda de gado em pé. Ou seja, quando o produtor rural ele vende o gado para o frigorífico, esse gado está vivo e ele vende para o frigorífico, essa venda não ocorre incidência de ICMS. Por quê? Como o próprio nome diz, o diferimento, o ICMS ele é postergado para a fase final. E qual que é a fase final? É quando esse gado, né, já é abatido, né, é separado todas as suas partes e ele é vendido, né, já como carne. Então, nessa saída do frigorífico para o supermercado, para os atacadistas, aí sim ocorre a tributação do ICMS. Também temos a suspensão. A suspensão é um caso onde o que ocorre? A cobrança do ICMS ela está condicionada a um evento futuro. E os casos mais práticos que temos aqui, para exemplo, são a saída e retorno para depósito fechado. O que acontece nesse caso? Uma empresa, pode ser, por exemplo, uma indústria, ela produz, mas ela não consegue armazenar todos os seus produtos dentro do seu espaço. Então ela tem um espaço em anexo, pode ser num outro bairro, numa rua próxima, mas ela tem ali um outro anexo, um outro prédio onde ela vai armazenar essa mercadoria. Então, a transferência, geralmente essa unidade, ela tem um outro CNPJ, geralmente como CNPJ de filial, e o que acontece? Quando você faz a transferência da matriz para esse depósito fechado, você emite uma nota, a mercadoria é transferida e retorna no momento da venda, ela sai do depósito fechado, retorna novamente para a matriz para poder ser vendida. Esse movimento de transferência da matriz para o depósito fechado e do depósito fechado para a matriz tem a suspensão do ICMS. Outra situação é o envio de mercadoria para conserto ou para reparo, desde que essa mesma mercadoria vá retornar ao remetente. Então, o que acontece? Uma empresa tem um equipamento, um maquinário, e vai enviar esse maquinário para o vendedor ou o fabricante para conserto. E esse mesmo equipamento vai retornar para o remetente. Então, nesse caso, essa saída e esse retorno da mercadoria para o remetente, também ocorre a suspensão do ICMS, desde que essa saída e esse retorno ocorra aí num prazo máximo de 60 dias. Outro benefício que temos aqui é a redução na base de cálculo, constante no anexo 2. A redução na base de cálculo significa que você tem um produto, esse produto ele tem um valor de venda e por conta de um anexo, né, de uma tabela onde diz quais são as operações e quais são os percentuais de redução, você poderá reduzir essa base de cálculo para que pague menos imposto. Geralmente, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Se eu vendo uma mercadoria por R$1.000, a minha base de cálculo também vai ser os mesmos R$1.000. Mas quando eu tenho a redução na base de cálculo, eu tenho o direito de reduzir a base. O produto custa R$1.000, mas a base vai ser reduzida para um determinado percentual. Então, o exemplo que eu tenho aqui é de saída de máquinas, equipamentos, inclusive aqueles incorporados ao ativo imobilizado, por exemplo, como um veículo, né, um equipamento pesado, e a redução ela vai ser reduzido para 20%. Então, temos aqui o exemplo. Uma mercadoria cujo valor seja de R$50.000, sujeito a uma alíquota de 17,5%, nós teríamos um imposto de R$8.750. Com o benefício da redução da base de cálculo, nós teríamos valor da mercadoria, R$50.000, redução na base de cálculo para 20%, ou seja, a base de cálculo seria de R$10.000, e sobre esse valor aplicaríamos a alíquota de 17,5%, gerando R$1.750 de imposto a recolher.
Esperamos vocês no próximo vídeo.